Olá, saudações filosóficas, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Vamos tratar no evento de hoje sobre O Mundo de Sofia, que é uma obra de Joyce Gardner, especificamente aí no Sarau Litero-Filosófico, que é uma das vertentes do projeto cultural Filosofia na PG. Antes de iniciarmos, como é praxe, vamos colocar aqui algumas apresentações para aqueles que não conhecem o projeto cultural Filosofia na PG. Então, o projeto cultural Filosofia na PG participou aí do edital 24/2019, que foi lançado ano passado, de ações de incentivo à leitura, e entrou com 3 tipos de atividades: o café filosófico, o sarau litero filosófico e as ações e eventos do GF, que é o Grupo de Educação Emocional em Filosofia. Vou falar a respeito dos 3 de modo sintético, para iniciarmos aí a apresentação deste mês sobre o Mundo de Sofia, que provavelmente vai ser dividido em 2 etapas, uma parte introdutória na apresentação de hoje, e no mês que vem vamos entrar aí nos temas específicos daquele título aí da literatura infanto-juvenil. Então, sobre o projeto Filosofia na PG, ele é patrocinado aí pelo PROAC, Programa de Ação Cultural, incentivado, por ele, com o seu patrocínio, pelo governo também do estado de São Paulo. Então, visa justamente as ações de incentivo à leitura. O sarau é a atividade específica para esse incentivo à leitura, tanto que nós apresentamos algumas obras justamente para despertar, estimular no público que nos ouve, que nos assiste também, essa ideia de se aproximar da leitura, porque só a partir da leitura nós começamos a nos desenvolvermos intelectualmente e podemos aí sim, fazer reflexões filosóficas, entrar no pensamento filosófico e também, sem esquecer a atividade filosófica também voltada para si mesmo, principalmente para as questões socioemocionais. Daí a indicação da outra atividade também incluída aí no projeto, as ações aí do grupo educacional e emocional, de educação emocional em filosofia. Então, o café filosófico ele é distribuído em 10 eventos, são 10 pensadores que são selecionados a partir de um critério, porque lá no final do projeto nós temos uma intenção, Essa intenção é dita de modo claro, que é a questão aí da serenidade, justamente uma sensação, um sentimento que é pouco aí perceptível para a maioria das pessoas. Então, a seleção dos 10 pensadores durante a história da filosofia visa justamente fundamentar e embasar esse acesso à serenidade. Dessa forma, nós passamos pelos 4 grandes períodos da filosofia: filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Já encerramos a época antiga, nela tratamos do representante aí pré-socrático Pitágoras, depois passamos para a filosofia sistemática, ou período antropológico, que está dentro aí também da filosofia antiga, no qual tratamos do Sócrates e também do Platão. E neste mês nós iniciamos a filosofia medieval, trouxemos a figura de Santo Agostinho. Então foram 4 filósofos até o momento, faltam 6. Esses próximos 6 filósofos vão compreender a filosofia moderna e contemporânea. Sobre o sarau litero-filosófico, também são 10 eventos, nos quais nós selecionamos 10 obras para serem tratadas. Nesse sentido, vamos tratar elas na sequência. Iniciamos falando de Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe. Depois falamos de Amir Klink, 100 Dias entre Céu e Mar. Depois tratamos da Revolução dos Bichos, de George Orwell. E agora, no 4º sarau litero-filosófico, vamos partir para a parte introdutória de O Mundo de Sofia.
Vamos também utilizar essa obra no próximo mês para desenvolvermos alguns conteúdos. Essa obra, Mundo de Sofia, ela é interessante por quê? Porque ela trabalha essa parte da literatura, né, do incentivo à leitura, com uma linguagem mais acessível, principalmente para o público infanto-juvenil, e também trabalha as questões filosóficas, que é o tema praticamente aí do nosso projeto cultural. Então ela é bastante útil, né, bastante importante para o desenvolvimento do projeto. Sobre o GF, Grupo de Educação Emocional e Filosofia, são 8 eventos, não 10. Nós já tratamos de 2 até agora, 2 temas aí emocionais, a questão do vazio existencial, no qual foi dada uma abordagem filosófica, e este mês também tratamos da depressão. Vamos tratar de mais 6 temas relacionados aí com a questão emocional, totalizando os 8, né, que foi projetado no início do projeto. Passando para a próxima tela, vou falar aí mais aí a respeito do sarau literofilosófico, né, das atividades que são desenvolvidas nesse tema, nessa atividade, nesse vertente do projeto. Então, o Mundo de Sofia é uma obra aí best-seller, né, mundial, trata aí da história da filosofia, né, não só do pensamento filosófico, mas o pensamento da cultura ocidental, né, sem deixar e sem desprezar as questões do Oriente também, né, o pensamento oriental. Em vários momentos nós vemos a penetração desse pensamento oriental na obra do autor, que é um norueguês, né, professor de filosofia. Então ele nos ajuda, né, muito bem a compreender aí a história da filosofia. É recomendada não só para o público aí infanto-juvenil, mas para adultos, né, e até é importante a leitura para crianças, né, para que tenham contato aí com a obra literária, né, e que possam desenvolver aí o gosto pela leitura durante toda a sua vida. Então nós vamos fazer uma abordagem hoje, né, introdutória, vamos tratar do que é filosofia, né, vamos tratar aí também da postura filosófica e no final vamos fazer uma reflexão. É importante, né, que notem que os slides foram montados com o texto, justamente para esse incentivo à leitura. Nós sabemos aí que nem sempre, né, quando indicamos algum livro, alguma leitura, né, nem todos, né, fazem essa atividade, né, muitas vezes, né, partem para um resumo ou procuram analisar o texto que foi indicado a partir de algum vídeo e acabam, né, não tendo contato com a leitura. Então, se nós reproduzíssemos, né, num projeto cultural de incentivo justamente à leitura, o mesmo formato, o mesmo modelo das apresentações em PowerPoint, né, com apenas a indicação, sem o texto, nós estaríamos aí contradizendo a própria proposta do projeto. Por isso, né, é um método aí também pedagógico essa questão da apresentação com a própria leitura. Nos demais slides também fizemos isso, né, fazendo uma leitura filosófica de textos tipicamente filosóficos e alguns outros não tipicamente filosóficos, né, que tratam aí de outras ideias. Apresentação, vemos aí o Mundo de Sofia, a obra, mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Brasil, né, Gardner, que é o norueguês que escreveu, professor de filosofia. Vemos aí a capa do livro, né, que aí tem que dialogar com o público infanto ou juvenil. Então essa obra eu costumo aí indicar no curso de filosofia, né, costumo disponibilizar ela principalmente aí para os alunos da primeira série do ensino médio, né, indico essa obra justamente nos primeiros dias de aula, porque ela permite aí um contato melhor com a questão filosófica, com uma linguagem mais simples, né, para que depois nós nos aprofundemos, né, com os textos propriamente filosóficos. Muitas vezes a apresentação desses textos propriamente filosóficos acaba afastando alguns alunos, né, que às vezes não têm a compreensão. Então esse livro é importante porque além dele
dá uma facilitada no acesso ao pensamento filosófico, ele trata também das questões do pensamento, das questões históricas muito importantes para o desenvolvimento dos temas e dos conteúdos do currículo, nos quais nós vamos abordar, né, no próximo mês. Vamos tratar de algumas reflexões de alguns capítulos deste livro. Iniciando o que é filosofia, é justamente a primeira proposta aí de reflexão. É uma grande pergunta, né? Muitos filósofos, né, têm essa questão até hoje. Por exemplo, Deleuze e Guattari, no final da sua vida, da vida deles, né, foram pensar essa situação do que é filosofia, e eles costumavam dizer, né, que mesmo essa questão aparecendo na vida acadêmica inicial deles, e eles sabendo, né, dar um tipo de resposta, mas foi justamente, né, na maturidade que tiveram tempo para pensar de modo mais profundo o que seria essa filosofia. Tem até uma obra a esse respeito. Então, quando se pergunta isso para qualquer pessoa, né, qualquer um de nós, né, tem uma definição do que seria filosofia, tem um conhecimento prévio, ou tem uma tendência, né, baseada aí em alguma corrente filosófica, em algum autor, para dar uma resposta aí satisfatória para essa questão inicial. É sempre essa resposta, né, um conceito limitado, né, que não abrange o conjunto do envolvimento da filosofia. Muitas vezes podemos dizer aí que é o amor à sabedoria, ou como Umberto Padovani, que é a ciência pelas causas primeiras para resolver o problema da vida, ou podemos dizer que a filosofia, na verdade, é a criação, a fabricação de conceitos. Então sempre serão, né, conforme eu disse em alguns slides anteriores, sempre será uma definição incompleta, limitada. Costumo dar aquele exemplo de você levar um balde próximo ao mar, né, e recolher um pouco da água do mar com um balde. Você vai ter ali dentro um pouco do conteúdo da água do mar, mas não toda ela, né? A filosofia é a mesma coisa. Quando você faz uma definição, você não abrange o conjunto, né? Embora o que esteja ali no recipiente ou no seu conceito seja também filosofia. E durante, né, esse texto, que é um texto curto, nós vamos perceber que o autor ele tem uma visão do que seria filosofia, inclusive muito próxima de Umberto Padovani. Só que isso é dito de com uma linguagem mais direcionada aí para o público infanto-juvenil. Vamos ver o que nos diz o texto, fazendo alguns comentários sempre importantes, né, sobre cada parágrafo aí. Querida Sofia, que é a personagem do livro, nós podemos nos colocar no lugar da Sofia aí, qualquer um de nós. Os homens têm passatempos diferentes. Alguns colecionam moedas ou selos antigos, outros se ocupam de trabalhos manuais, outros ainda aproveitam a maior parte do seu tempo livre para praticar um determinado esporte. Então aí nesse parágrafo nós vemos a diversidade das tendências, das vocações dos indivíduos, né? Todas elas devem ser respeitadas, né? Cada um se dedica aí a um tipo de atividade, a um tipo de lazer, né? Justamente porque tem um gosto, né? Tem uma satisfação, né, em se dedicar a esse tipo de atividade. Isso é importante, mas também nós temos que ter uma preocupação com outra situação que nós vamos ver adiante. Muitos também gostam de ler, mas existem grandes diferenças nessas leituras. Alguns leem jornais ou revistas em quadrinhos, outros gostam de ler romances, enquanto outros preferem livros sobre assuntos diversos, como astronomia, vida selvagem ou descobertas tecnológicas. Então aqui, né, aqueles que são dedicados aí à leitura costumam ter, né, os temas de sua preferência. São importantes, né, nós devemos ter aí uma mente polivalente, que conhece vários assuntos, né, o desenvolvimento de vários temas, mas é justamente, né, a partir dessas leituras que nós vamos também nos preparando para as leituras filosóficas. Esse livro, O Mundo de Sofia, é importante por causa disso, né? Ele trata de grandes questões humanas, né? De vários temas, né? A própria questão aí da astronomia é tratada, né? Questão aí do início do mundo, questão dos animais também aparece na obra,
das descobertas tecnológicas, científicas. Então é um livro que aborda uma múltipla temática e faz isso, né, com a linguagem filosófica, o que é muito importante porque ajuda nós, enquanto professores, nesse problema aí do início da filosofia, né? O primeiro contato da filosofia, como que se daria isso, né? Como que a gente pode facilitar esse acesso? Então, o livro tem essa grande importância de ser uma porta de entrada para o pensamento filosófico. Se me interesso por cavalos ou pedras preciosas, não posso pretender que os outros tenham os mesmos interesses. Se acompanho com entusiasmo as transmissões esportivas pela TV, devo contar com o fato de que outras pessoas podem achar isso entediante. Então isso acontece, né? Devemos respeitar todas as tendências, né, às quais os indivíduos se dedicam, certo? São importantes, né? Fazem parte muitas vezes aí do lazer de todas elas. Mas temos que ter uma outra preocupação, né? Que é a preocupação aí com o tema comum, que a gente vai ver, né? Que a filosofia é esse tema comum. Mas não existe algo que interessa a todo mundo? Não existe alguma coisa que afeta a todos, independente de quem sejam ou onde vivam? Então, as duas grandes perguntas aí, né, que vai desembocar na resposta que é propriamente a filosofia, né, que tem essa tarefa, que é algo comum. Vamos lembrar que a filosofia, né, na época antiga, ela era a grande disciplina, né, na qual abarcava todas as outras. Depois, com o mundo moderno, né, com a divisão científica, essas disciplinas foram se desprendendo da filosofia e se tornando independentes. Mas permanece ainda, né, a questão de união de todas elas no pensamento filosófico. Dando sequência a essa reflexão, essa primeira reflexão que nos propomos a fazer, a resposta àquelas duas perguntas. Sim, querida Sofia, existem algumas perguntas comuns a todos os homens. E é dessas perguntas que trata este curso. Justamente este livro que nós vamos abordar hoje e no mês que vem. E o próprio projeto, né, Filosofia na PG. Ele tem vários vídeos, né, vários pensadores, vários tipos de temáticas filosóficas que vão justamente, né, tratar dessas perguntas em cada época histórica da filosofia. O que é a coisa mais importante da vida? Há uma pergunta aí, né? Se perguntarmos a alguém que está passando fome, a resposta é a comida. E se fazemos a mesma pergunta a alguém que está se sentindo só ou abandonado, a resposta deve ser a companhia de outras pessoas. Então, nesse parágrafo, nós vemos aí o interesse imediato, né? Aquele de mais curto prazo. E que é justo, né? A pessoa que está passando fome, o mais importante para ela é a comida. A pessoa que está sozinha, o mais importante é adquirir uma companhia, né, a abandonar a solidão que a aflige. Mas também temos as questões imediatas, né, ou de médio e longo prazo, que precisam ser pensadas. E a nossa vida justamente nos coloca em algumas oportunidades, né, nos desperta para esse pensamento filosófico. Mas se todas essas necessidades estiverem satisfeitas, ainda existe algo que todo mundo precisa, né, para preencher esse vazio existencial, que a falta de filosofia justamente às vezes desencadeia também esse vazio existencial, né? Quem nunca se perguntou de onde veio, para onde vai, quem é, né? A resposta às principais questões humanas. Isso gera um vazio se não tem uma resposta, pelo menos provisória, a essas questões. Os filósofos acham que sim. Aqui, né, é dito pelo autor a questão do filósofo achar, né? É uma palavra meio perigosa, né? Porque achar, né, demonstra aí que a pessoa não pensou, não fez uma reflexão filosófica. Mas também temos que entender, né, que essa palavra colocada aqui pode ter outra ideia, né? É de não ter uma resposta ainda definitiva para algumas questões. Então nós devemos fazer esse apontamento, né? Essa dualidade de interpretação aqui sobre essa palavra achar aqui no texto. Eles acham que as pessoas não podem viver só de pão. Claro que todos necessitamos de comida. Todos necessitamos de amor e de cuidado também. Mas existe mais uma coisa de que todos necessitamos.
Precisamos descobrir quem somos e por que vivemos. Aqui a grande resposta, né, do que é filosofia para o autor. A necessidade é de descobrir quem somos e por que vivemos, que é o problema da vida que eu disse lá sobre o Humberto Padovani. Só que ele faz essa pergunta, né, e ele dá a resposta no seu livro de uma outra maneira. Ele vai dizer que a filosofia é a ciência pelas causas primeiras para resolver o problema da vida. O problema da vida aqui está dito, né? Por que vivemos, quem somos. Então vejam, né, que há uma congruência de ideias em linguagens diferentes. Esta mais facilitada. Interessar-se pelo porquê da vida não é um interesse casual, superficial, como colecionar selos, né? Quem se interessa por perguntas assim está se ocupando de algo que as pessoas vêm discutindo desde quando começamos a habitar este planeta, desde o início da filosofia, toda a sua história. Como surgiram o universo, o planeta e a vida são questões maiores do que quem ganhou medalhas de ouro nas Olimpíadas passadas, que também tem a sua importância, né? Mas são questões passageiras, não são questões permanentes, né? O interesse por essas perguntas e por respostas dessa natureza. Então, o que é filosofia? Nós podemos aí definir, segundo o autor, né, sempre levando aquela ideia inicial em consideração, de que toda definição, todo conceito, ele é sempre limitado, né, ele não abarca o conjunto, de que precisamos da filosofia para descobrir quem somos e por que vivemos. Vamos tratar agora da questão aí de um ser formidável, né, da postura propriamente filosófica. Vamos fazer do mesmo modo, com base num texto curto, uma reflexão nesse sentido. A única coisa de que necessitamos para ser filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Então a admiração, né, é uma característica do filósofo, né, ou espanto, em alguns textos vem esse termo, espanto, admirarmos, nos espantarmos com as coisas. Nós vamos ver que durante a vida nós vamos perdendo essa capacidade. E o exemplo da criança nos mostra, né, toda a inteireza dessa postura ainda permanente, né, nas ideias aí, no comportamento da criança. Qualquer criança pequena tem essa capacidade. É só do que elas precisam. Após alguns meses na barriga da mãe, são lançados numa nova realidade, totalmente diferente. Mas depois, ao crescerem, parece que essa capacidade vai desaparecendo. Por que será? Será que Sofia Amundsen saberia a resposta? Então aqui a pergunta é direcionada para a personagem principal, mas como eu disse, nós podemos nos colocar na posição de Sofia, porque a criança, né, ela mantém esse interesse, né, pelo novo, e os adultos vão perdendo isso, né? Veja bem, se um bebê pudesse falar, ele certamente diria algo sobre o maravilhoso mundo onde acabou de chegar. Ele teria, né, essa admiração, esse espanto, e dizeria isso, né, manifestaria isso de uma maneira expressa. E embora bebês não falem, nós podemos ver como eles apontam para tudo em volta e agarram com curiosidade todos os objetos que estão ao seu alcance, que também é uma manifestação da linguagem, né? Embora não seja verbal, né? A linguagem corporal aí demonstra o espanto e a admiração que as crianças, os bebês ainda mantêm perante a vida. Depois, quando vem as primeiras palavras, o bebê para e diz au au, toda vez que vê um cachorro. Podemos vê-lo dando pulinhos no carrinho, sacudindo a mamadeira, au 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 au. Nós que já carregamos alguns anos nas costas, não ficamos muito empolgados com tanta alegria. Sim, é um au au, dizemos, do alto da nossa experiência. Agora fique quietinho no carrinho. Não nos entusiasmamos mais, já vimos outros cachorros. Então vejam aqui que a mãe, né, demonstra um comportamento de inibição, né, sobre a criança. Isso vai se dando de maneira rotineira, até que a criança vai perdendo a capacidade de espanto e de admiração. E aí tem que surgir a figura do filósofo justamente para estimular, né, o retorno a essa postura muito importante para a nossa vida. Então, dessa forma, nós vemos aqui
um tipo de narrativa, né? Uma narrativa um pouco simples, né? Dedicada aí ao público infanto-juvenil. Mas a filosofia, né? O que é filosofia também é uma forma de narrativa, né? São várias narrativas. A atividade do filósofo, uma delas, né, é justamente essa: proporcionar diversas narrativas. Então vejam que durante o projeto eu vou mudando de narrativas, né? Fiz narrativas mais tipicamente filosóficas, né? Outras não tipicamente filosóficas, dedicadas a temas aí, por exemplo, lá na questão dos entre o céu e o mar, né? Que eu tratei aí de uma aventura aí literária do Amir Klink. Então não era um texto tipicamente filosófico, mas tinha ideias, né? Desprendia dele ideias que davam para fazer essas reflexões. E agora trago outra narrativa, né? Uma história, né? Relacionada aí ao aprendizado de uma menina de 14 anos. Dando sequência, talvez essa cena precise se dar mais algumas centenas de vezes antes que a criança consiga passar por um cachorro, ou por um elefante, ou por um hipopótamo, sem tanta comoção. Então, é repetido isso várias vezes, né, essa proposta de inibição, mas há uma persistência por parte da criança, né? Ela não abandona a admiração e o espanto, né, de maneira imediata, né? Há uma insistência nesse comportamento. Mas, bem antes de começar a falar direito, e muito antes de aprender a pensar filosoficamente, a criança já terá se habituado ao mundo. Então, de acordo com ele hein, e com a própria experiência, muito antes dela pensar filosoficamente e falar direito, já há uma inibição, né, devido aí a algumas propostas educativas, né, que vão inibindo esse pensar filosófico. Por isso, né, nos acostumamos com o mundo e depois, né, nas aulas de filosofia, para fazer esse despertamento, é mais difícil. Né? Por isso que eu trago aí a questão da criança, que é uma analogia muito próxima do trabalho que nós temos que realizar. Agora nós vamos ver, né, um exemplo, né, uma analogia propriamente dita, né, que mostra de uma forma mais clara ainda aquilo que nós acabamos de refletir. Né? Agora fica mais evidente ainda, né, como essa situação, né, é problemática para o pensamento filosófico. E lá no final, vou deixar uma reflexão, né, para todos nós, como conteúdo dessa aula. Né? A intenção aqui é o quê? É preparar, né? É prevenir o leitor, o ouvinte, né, aquele que vê aqui a nossa exposição, do interesse da filosofia, o que é filosofia, a postura filosófica, para depois, nas abordagens dos temas e dos capítulos seguintes desse livro, que se dará no próximo mês, haja um aproveitamento melhor por parte do público. Vamos ver qual é a proposta, né, colocada aí pelo autor. Um belo dia, o pai, a mãe e o pequeno Thomas, de 2 para 3 anos, estão todos juntos na cozinha tomando café da manhã. Uma rotina, né, na vida de todos eles. Então a mãe sai da casa, vai até a bancada. Então a mãe sai da mesa, né, vai até a bancada e bem no mesmo instante o pai começa a flutuar próximo ao teto, enquanto Thomas assiste a tudo sentadinho. Então acontece, né, uma situação inusitada aí com o pai, né? Alguns diriam que é impossível, né, a pessoa levitar, e o menino, né, a criança, ela mantém aí a postura filosófica, né? Observa, né? A observação filosófica é mantida pela criança. O que você acha que Thomas iria dizer? Talvez apontasse para seu pai e dissesse: olha, o papai está voando. Então muitas vezes o filósofo faz isso, né? Tenta apontar para os outros uma situação inusitada que foge do cotidiano, que foge da rotina. E muitas vezes não tem, né, a devida satisfação, né? Ninguém se interessa pela questão apontada, né, por esse filósofo. A mesma coisa acontece com a criança. Muitas vezes ela vai acabar sendo ignorada, ou vai acabar sendo inibida no seu pensamento, ou vai gerar, né, uma reação nem sempre a melhor aí para o pensamento filosófico. Certamente Thomas ficaria maravilhado, e com razão. Mas o pai faz tantas coisas estranhas que aquele voa acima da mesa do café
não seria tão especial aos olhos do pequeno Thomas. Todo dia ele se barbeia como um aparelhinho engraçado, outras vezes ele sobe no telhado e mexe na antena da TV, outras ainda enfia a cabeça debaixo do capô do carro e sai de lá com a cara toda pintada de preto. Então são situações, né, que teriam aí a observação do Thomas, da mesma forma que ele observou lá a levitação do pai dele, e provocariam certamente, né, o estranhamento, né, a partir de uma observação. Só que essas situações cotidianas já entram aí no costume, né, na rotina, que a rotina leva à antifilosofia, né? Muitas vezes a pessoa vai por um caminho só, né, quando vai para algum lugar, em vez de variar o caminho, né, justamente para despertar algumas sensações e algumas observações diferentes. Essa rotina ela vai inibindo o pensamento filosófico. Então, vejam de novo, certamente Thomas ficaria maravilhado e com razão, mas o pai faz tantas coisas estranhas que aquele voo acima da mesa do café não seria tão especial aos olhos do pequeno Thomas. Então, nos colocando aqui na perspectiva da criança, não só essa levitação, mas todas aquelas atividades diárias do pai, né, seriam estranhas. Todo dia ele se barbeia com um aparelhinho engraçado, outras vezes ele sobe no telhado e mexe na antena da TV, outras ainda enfia a cabeça debaixo do capô do carro e sai de lá com a cara toda pintada de preto. Então são atividades cotidianas que já entraram na normalidade para todas as pessoas, e as pessoas não se espantam ou se admiram com essas situações. Mas certamente um nenê ou um filósofo, ele percebe essas situações de outra maneira, né? Veja como a criança às vezes observa alguns cantos da casa, algumas situações que nem todos os adultos fazem, né? Fixa a sua observação, por exemplo, no teto ou numa quina de parede, e às vezes nós achamos, né, que ela não está percebendo algo diferente ali, mas justamente está se espantando e se admirando com algumas imagens. Muitas vezes nós passamos por essas situações e não percebemos, né, que ali pode despertar ali uma reflexão filosófica em determinado sentido. Por isso é muito importante o contato com a natureza, né? Não só esse nosso contato aí por janelas de internet, né? Janelas aí dos computadores, dos softwares. Então vamos usar, né, essa indicação aí que nos é colocada aqui pelo autor, né? Nos chama a atenção para isso. E aí é a vez da mãe. Ela ouviu o que Thomas disse e se vira resoluta. Como você acha que ela reagiria ao ver o pai de Thomas flutuando acima da mesa? Reagiria aí com a reflexão racional, né, com a reflexão de observação dos fatos, né, como o pensamento de um cientista? Não, ela vai agir provavelmente com a emoção ou com o instinto. Nós vamos ver a seguir. Ela derrubaria o vidro de geleia no chão e daria um grito de pavor. Talvez até precisasse de tratamento médico depois que o pai aterrissasse na cadeira novamente. O pai, aliás, já deveria ter aprendido a se comportar direito à mesa. Então ela teria uma reação aí, né, de espanto, instintiva ou emocional, não uma reação racional, né, como é a nossa proposta aqui. Então, o pai aí, né, já não teria se comportado direito à mesa, dentro do padrão social, né, vamos dizer assim. E os filósofos às vezes fazem isso, né? Eles fogem aí da normalidade, do padrão social, do comportamento esperado, justamente às vezes com as suas perguntas e respostas desconcertantes. Por que será que Tomás e sua mãe têm reações tão diferentes? O que você acha? São posturas aí diferentes, a postura do filósofo e a postura reativa, instintiva, emocional. Tudo é uma questão de hábito, grave bem isso. A mãe aprendeu que homens não conseguem voar, né? Um astronauta não conseguiria voar, né? Não consegue aí se levitar. Então nós temos que tomar cuidado, né, com as abordagens gerais, que excluem aí as exceções, por exemplo, né, com o pensamento de duas cores, sem aquela cor do meio, né, aquela tonalidade do meio. Então devemos ter cuidado, né? Foi dito aí no início da narrativa, né, que homens não voam, né?
não voam dentro daquelas condições, né? Mas acabam flutuando e voando de outra forma. E há algumas situações também, né? Não só o homem, que tem essa possibilidade pelas leis aí físicas. Tomás ainda não. Ele ainda não está bem certo do que é possível ou não neste mundo. Não teve um aprendizado ainda, né? Então também não está afetado aí por alguns preconceitos, né? Pela rotina, por algumas inibições. Então ele tem, de certa forma, uma liberdade maior, né? Para observar as situações do momento ali, que foi o caso da levitação do pai. Mas e o próprio mundo, Sofia? Você acha que ele é possível? O mundo está aí flutuando livremente pelo universo. Então aqui temos os exemplos, né? Que não podemos generalizar, né? Dizendo ali que o homem não flutua, né? Mas alguns objetos têm essa capacidade aí, de acordo aí com as leis físicas. O mais triste de tudo é que, à medida que crescemos, vamos rapidamente perdendo a capacidade de nos maravilharmos com o mundo. E assim perdemos algo muito importante. E alguns filósofos tentam nos despertar para isso novamente, pois algo dentro de nós nos diz que a vida é um grande enigma. Isso é uma coisa que vivenciamos muito antes de aprender a pensar sobre isso. Por isso que o livro, né, a indicação desse livro para esse evento, é muito importante, porque ele atinge justamente o público infanto-juvenil, né, antes, né, que se aprofundem, né, essas inibições que nós tratamos aqui, né, ou a perda aí da postura filosófica. Então é um chamamento do filósofo, né, para a reflexão nesse sentido. E o nosso trabalho aqui é justamente também esse, né, de despertar antes, né, que essas questões de inibição se aprofundem. Por fim, eu vou deixar uma reflexão muito importante aqui, né? Justamente aí para despertar a postura filosófica para os próximos eventos, né? Ou para o retorno àquelas atividades já desenvolvidas. Você é uma criança que ainda não cresceu o suficiente para se tornar acostumada ao mundo? Ou você é uma pessoa, né? Aqui é dito criança, né? Que é o termo aí usado no livro, mas nós podemos colocar aqui a pessoa. Você é uma pessoa que ainda não cresceu o suficiente para se tornar acostumado ao mundo? Você ainda permanece, né? Mantendo aí a postura filosófica, o estranhamento, a admiração com o mundo à sua volta, ou com os próprios sentimentos, né? Fazendo aí uma volta da filosofia interna, né? Porque a filosofia não é usada só para conhecer o mundo exterior, mas para o autoaprimoramento, para o conhecimento de nós mesmos também. E podemos nos espantar com alguns sentimentos e algumas vivências também. Ou é uma filósofa, um filósofo, né? Ou uma pessoa capaz de jurar que isso jamais vai acontecer com você. Então aqui está uma pergunta, né? Justamente para nós fazermos a reflexão. A primeira ali, né, faz um questionamento se você não cresceu o suficiente ainda para se tornar acostumado ao mundo. E a segunda, se você é capaz de jurar, né, que isso não vai acontecer, né, que jamais vai acontecer com você essa perda da postura, né, da atividade filosófica. Você é ainda uma criança que não cresceu o suficiente para se tornar acostumado ao mundo? Né? Então, se for o seu caso, é melhor ainda, né? Porque é justamente no público jovem, né, que nós podemos ter uma facilidade maior aí de não deixarmos a inibição se aprofundar. Ou é uma filósofa, um estudante, capaz de jurar que isso jamais vai acontecer com você. Então fica aqui o reforço, né? Um preservativo contra, né, a inibição, né, da postura filosófica, contra a antifilosofia, contra a rotina, contra, né, a questão prejudicial aí de algumas atividades costumeiras que vão nos afastando da filosofia, para que possamos aí ter uma volta, né, à criança. Então, deixai vir a mim as criancinhas, né? Jesus dizia isso, porque justamente compreendia essa ideia de que a criança tem a ingenuidade e ainda permanece, né, não é envolvida pelo preconceito, pelas questões mundanas. Ela permanece aí na sua integralidade, né? Tem ainda preservadas a questão
da observação, a questão da admiração, do espanto com o mundo em sua volta. Dessa forma, nós encerramos o Mundo de Sofia, né, a primeira parte. No próximo mês nós vamos tratar dos capítulos, né? Há alguns temas lá importantes. Claro que não vai dar para esgotar, né, o livro, mas vamos tratar de algumas reflexões importantes, até algumas delas aí tratando de reforma educacional, né, questão da religião aí nas escolas, como que seria isso. E agradeço a todos, né, gratidão aí por todos terem acompanhado. Peço que sigam nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Filosofia na PG, que divulguem o projeto, né, porque justamente esse patrocínio é importante. A filosofia que foi tantas vezes extinguida aí do currículo, né, muitas pessoas ficaram sem o acesso a um curso de filosofia, agora podem ter esse contato, né, com os temas de filosofia que são muito importantes para a nossa vida. Até mais, agradeço a todos, até uma próxima.